Aqui no livro de Atos, capítulo 11, a partir do versículo 19, fala assim: os discípulos são chamados cristãos em Antioquia. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícias, Chipre, Antioquia. São anunciado a ninguém a palavra, sendo somente aos judeus. Alguns deles, porém, que era de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falava também aos gentios, anunciando-lhe o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se, exortava a todos a quem, com firmeza de coração, permaneceram no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partindo Barnabé para Tars, à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja. Ensinava numerosas multidões em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Aqui no estudo fala assim: quem foi Barnabé? Um levita, portanto, um servo no santuário, foi chamado de homem bom. Veja aí o versículo 24, o que fala chamado homem bom. 24. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Muita gente se uniu ao Senhor. Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Louvado seja o nome do Senhor. A gente tem que ser cheia do Espírito Santo para poder levar a palavra do Senhor. A gente tem que ser cheia de fé. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Cheio do Espírito Santo e de fé. Foi um ganhador de almas, bem-sucedido. Barnabé também foi um homem ganhador de alma, bem-sucedido. O que Barnabé viu? A ação de graça de Deus nos crentes. Barnabé viu a ação de graça de Deus nos crentes. No versículo 23. Ainda continuamos aqui.
no livro de Atos 11 e o versículo 23. Veja aí o que é que fala. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se, exortava a todos a quem com firmeza de coração permaneceram no Senhor. Então, ao chegar, Barnabé viu ali os crentes, né? Cheio da graça de Deus, e ali ele se alegrou, porque viram eles também cheios da graça de Deus. A gente se alegra quando a gente vê outros irmãos cheios da graça do Espírito Santo de Deus, né? Junto com a gente, aleluia, glorificando, exaltando o nome do Senhor. A gente fica alegre, a gente fica regozijado no Senhor. Louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para todo o sempre. O que Deus realizou pelo Evangelho nos incrédulos. Uma pergunta: o que ele fez? Vendo os seus bens, vendeu os seus bens para ajudar aos pobres. Veja aí, Atos 4:37. Atos 4:37. Atos 4:37. 4:37. Depois disse, levantou-se. Atos 4:37. Atos. O que ele fez? Vendeu os seus bens, né, para ajudar aos pobres. Atos 4:37. 4:37. Como tivesse um campo vendido, o trouxe o preço e o depositou aos pés do apóstolo. Voltando aqui para o Atos dos Apóstolos 11. Barnabé presenciou grandes coisas. Primeiro em Antioquia, mais tarde nas viagens missionárias com Paulo. Atos 13, veja Atos 13, 42, 43, 44 e 49. Atos 13. 13. Atos 13. Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o teu amor revela-me, enquanto eu aqui viver, até o fim da vida fim. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas, meu, do teu divino amor. E com veraz louvor, fervente gratidão,
Eleva-te, Jesus, Senhor, os nossos corações. Atos 43. A partir do 42. 13 e 42. Fala assim: ao sair ele, rogava-lhe que no sábado seguinte lhe falasse estas mesmas palavras. 43. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos proselitos piedosos seguiram Paulo e Bernabé. E estes, falando-lhe, os persuadiam a perseveraram na graça de Deus. O segredo é perseverar na graça de Deus. Eu e você tem que perseverar na graça de Deus. Tem que perseverar na oração. Tem que ser cheio de fé, cheio de graça, cheio da ousadia do Espírito Santo de Deus. O 48 e o 49. Os gentios, ouvindo isto, regozijaram-se e glorificava a palavra do Senhor. E creram todos os que havia sido destinado para a vida eterna. E divulgavam-se a palavra do Senhor por todos aquela região. E eles divulgavam a palavra do Senhor a todas aquelas religiões. Que eu e você, onde nós chegar, nós tem que falar do amor de Cristo, do Evangelho do Senhor. Nós tem que falar, dizer que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo, prepara e leva para o céu. E tem que ser cheio do Espírito Santo para poder eu e você levar o ID, a palavra de Jesus. A palavra dele diz lá no livro de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, todos para aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Que você tem que ser cheio do Espírito Santo para poder levar o ID de Jesus, para poder ganhar almas para Jesus, para poder nós dizer que só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus batiza com o Espírito Santo, prepara e leva para o céu. Eu gosto muito de citar essas palavras, que só Jesus salva. Louvado seja o nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês. Fico todos na paz do Senhor Jesus. E que essa palavra entre na sua mente e no seu coração quando você ouvir esta mensagem. Abra bem os seus ouvidos, abra bem o seu entendimento e saiba de uma coisa, que só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus batiza com o Espírito Santo, prepara e leva para o céu. Não existe outro Deus, só existe um Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só Ele é o nosso Deus, só Ele que mandou Jesus vir ao mundo. Aleluia, morreu na cruz do Calvário, por mim e por você, pelo meu e pelos seus pecados. Por isso hoje, aqueles que crêem é salvo em Cristo Jesus. Tudo vai para aqueles que crêem. Então, se você crê, aceite Jesus como um Salvador da sua vida, porque só Ele pode salvar, só Ele pode libertar, só Ele pode te curar, só Ele é quem faz coisas grandes na minha e na tua vida.
Aonde eu não posso chegar, Jesus chega, Jesus faz. Aleluia! Ele é Deus. Se você crê na palavra dele, ele é Deus. Se você não crê, ele continua sendo Deus. Tenha um bom dia, abençoado por Deus. E que essas palavras fiquem no seu coração e na sua mente. Jesus abençoe a todos vocês. Um cheiro bem grande e o Senhor continue com a mão estendida a todos vocês. Aleluia. Aonde chegar esse evangelho, aonde eu não poder ir, mas a palavra do meu Deus chega e a palavra do meu Deus faz coisas grandes, porque Ele é fiel na minha e na tua vida. Ele tem feito coisas grandes na minha vida. Eu agradeço em nome de Jesus. Todos fiquem com Deus. Tenham um bom dia abençoado por Deus. Em nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado. Eu posso dizer com convicção, meu Deus é fiel. Eu posso falar sem medo de errar, o meu Deus é fiel. Cumpre com as suas promessas, age na hora certa. Meu Deus é fiel. Faz Satã recuar para o seu povo passar, porque Deus é fiel. Meu Deus é fiel, não falha jamais. Não me deixa só, no socorro me traz. Se alguém me despreza, ele diz: não temas, contigo estou. Meu Deus é fiel, minha fortaleza. Em todas as batalhas é a minha defesa. Ele por mim peleja, ele faz vencedor, porque Deus é fiel. Deus é fiel na minha e na tua vida. A palavra dele diz: batei e abre-se-vos-á. Aleluia. Então bata, que Deus vai entrar na porta do teu coração. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Vai chegar um tempo, vamos procurar esse Jesus, o Nazareno, mas não vamos encontrar, porque nós já vamos estar todos lá na glória com Jesus. Bom dia, abençoado por Deus. Jesus abençoe com bênçãos do céu todos vocês, em nome de Jesus.